Oi gente, tudo bem? Professor Luiz Gustavo aqui, tá? Trabalhar agora com vocês as gravações aí de Física B, tá? A partir dessa aula 21, joia? Hoje nós começamos aqui, né, foi uma transição aí na Física B, acho que vocês estavam até a aula 20 vendo ali a parte de calorimetria, certo? Falando ali em calor latente, sensível. A partir dessa aula 21 a gente começa então a termodinâmica. Né, assuntaço para cair em qualquer prova, né, a gente não pode deixar de falar da UFSC, adora termodinâmica, mas no geral todas as provas adoram termodinâmica. Tá? E quando a gente pesquisa o que é termodinâmica, o que a termodinâmica estuda, a gente sempre acha lá, termodinâmica é o estudo dos gases. E ninguém nunca se pergunta, por que termodinâmica é o estudo dos gases? Né? Porque ninguém está interessado também nessa pergunta, pergunta toda. Né? Mas sério, por que termodinâmica vai ser o estudo dos gases? Por que a gente fica analisando pressão, volume e temperatura de gás? Tá? Tem duas respostas para isso aí. Tá? Uma resposta mais madura, mais científica, tá? Tem a ver com esse carinha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. É um cara chamado Boltzmann. Né? Porque a termodinâmica, quando começa no conceito de temperatura e de calor, ela é muito estatística, ela trabalha com um número de moléculas muito grande, então ela é muito estatística. Tanto que no ensino superior ela é chamada de mecânica estatística. Tá? Então a termodinâmica acaba estudando gases até pelo lado aleatório que os gases têm, muito mais do que líquidos, muito mais do que sólidos. Então são teorias que se aplicam muito bem ali a gases, né? São ótimos exemplos aí para se trabalhar. Tá? Mas para os vestibulares a nível médio, a gente tem uma desculpa mais simples para estudar gás. Porque até historicamente é isso que se buscava. Eu quero entender aqui até o final aí da termodinâmica como é que funcionam máquinas térmicas, motores térmicos. O que é uma máquina térmica? É uma máquina que você alimenta com calor. Então é uma máquina que eu quero injetar calor e eu quero que saia trabalho. Então eu quero que a roda do carro gire, eu quero que uma porta abra, que uma esteira ande, e eu vou alimentar com calor. E o que a gente tem que entender é como é que calor vira trabalho, como é que eu faço essa transição. E para fazer essa transição precisa de um agente, precisa de um meio de campo aqui. E quem é esse meio de campo? É o gás. Por que o gás? Porque quando você esquenta o gás, o que acontece com ele? Ele expande. E quando ele expande, o que ele pode fazer? Ele pode empurrar alguma coisa para mim. Essa que é a ideia. Certo? Ele vai realizar trabalho. Ele vai empurrar isso aqui, vai fazer uma esteira andar, vai fazer uma porta abrir, vai fazer uma roda girar. Então essa é o motivo, essa é a explicação por que a termodinâmica estuda gás. Tá? Ele vai ser o meio de campo entre o calor e o trabalho. Tá? Então hoje a gente vai ver aqui o basicão de gases, o estudo dos gases. Né? E nas próximas semanas a gente vai misturando com calor, com trabalho e vai vendo as leis da termodinâmica, até finalizar na máquina térmica. Tá? Por isso que, para estudar gases, para entender os gases, a gente começa hoje aqui analisando três grandezas, né? Que é a pressão. Temos uma caneta azul escrevendo preto, tudo bem? Temos o volume. E temos, não podia faltar, temperatura, né? A Rapidex, então, pressão é bem o que a gente imagina que é mesmo, se o gás está pressionado ou se ele está relax, né? Se ele está com muita molécula perto dele ou se ele está com moléculas mais afastadas, se ele está a alta pressão ou baixa pressão. Volume, a gente representa pela letra V, é o tamanho do gás, é o espaço que ele ocupa, não é quantidade, não troca volume com quantidade. Né? Volume é tamanho, quantidade é massa ou é número de mols, certo? Aqui o volume é se o gás está dilatado, se o gás está comprimido. E não podia faltar a temperatura aqui, né, gente? Temperatura que vai medir a agitação, quanta energia térmica esse gás tem. Tá? Aqui a gente vai querer estudar os chamados gases ideais. O que são os gases ideais? Segundo esse senhor aqui, né, para teoria estatística dele funcionar, ele tinha que fazer algumas condições, né? Tinha que cumprir algumas condições. Por exemplo, quando eu pego um recipiente cheio de moléculas gasosas, elas vão colidir entre si, elas vão colidir nas paredes, certo? Então essas colisões, primeiro de tudo, elas têm que ser perfeitamente elásticas.
Eu não quero que muita energia se perca ali no sistema, nas paredes ali do meu recipiente, tá? Mas quando eu falo de pressão, volume e temperatura, tem duas coisas aqui. Tá? Eu tenho que ter aí um determinado valor de pressão e temperatura para o meu gás ser considerado ideal. Ah, é verdade, professor, eu lembro de um negócio assim. Ele tem que ter alta pressão e baixa temperatura. Ou é baixa pressão e alta temperatura. Ah, eu nunca lembro, eu sempre confundo. Ele não vai confundir mais, não vai esquecer mais. Tá? Porque o que é ideal para o gás é o ideal para você. Você quer estar a baixa temperatura, baixa energia, ou ter bastante energia, bastante temperatura? Não, o ideal é ter bastante energia, então é alta temperatura. E você quer ser pressionado na vida, ou você quer baixa pressão, você quer ficar relax? Não, eu quero ficar relax, então tá aí, você não vai esquecer mais. Tá? Gás ideal, baixa pressão e alta temperatura. Então, pressão, baixa temperatura, alta. Bastante energia, mais relax da vida. Legal? Pois bem, vamos para a parte matemática um pouquinho agora, né? Como é que eu relaciono essas três grandezas de um gás, né? Aí vem um outro moço, né? Aqui temos o moço Boltzmann, aqui nós temos o moço que você talvez não conheça pela foto, mas você com certeza conhece o nome dele, que é o Clapeyron, certo? Aquele da equação de Clapeyron, é exatamente o que a gente vai ver agora. Uma equação que a gente usa bastante aqui, mas que usamos também lá em química, né? Lá em fisicoquímica usa bastante. Então, vamos lembrar dele. A equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Clássica. Repara que na equação tem exatamente o que a gente quer. Pressão, volume e temperatura. Exatamente os três pontos que eu quero analisar de um gás. Temos aqui um R, que é uma constante, né? Não é para se preocupar, é uma constante dada fornecida. Lembra que para vestibular o principal papel das constantes é determinar as unidades, né? Então veja as unidades que a constante está e isso vai determinar que unidade você vai usar na pressão, no volume e na temperatura. E o que é esse N? É o número de mols. Agora sim é a quantidade de gás. Tá? Então aqui tem tudo o que a gente quer, certo? Para trabalhar um gás. Agora eu quero chamar a atenção para duas coisas dessa equação. Repara que ela não tem delta, não tem variação de pressão, variação de temperatura. Então Clapeyron não serve para comparar um antes com depois. O Clapeyron serve para me dizer qual é o comportamento do gás agora, nesse instante, nessa pressão, nesse volume, nessa temperatura. Não tem delta aqui na equação dele. Outra coisa é que como não existe pressão, volume, número de mols negativos, o que é pressão negativa, volume negativo? Não existe. Número de mol negativo não existe. Então não pode existir temperatura negativa. Só mais em Celsius tem várias temperaturas negativas. Em Fahrenheit também. Então qual é a nossa solução? Usar a escala absoluta, usar a que a gente conhece, que é a escala do Kelvin. Então anota aí, grifa aí, faz um balãozinho, tá? Que a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Professor, mas nas aulas de calorimetria agora eu estava usando tudo em Celsius. Porque você estava usando ΔT. No Quimacete, lá do calor sensível, tinha ΔT. Na dilatação era ΔT. Agora não é delta, agora é T. E essa dica vale para a vida, aliás, tá? Qualquer equação de qualquer parte que você vê que tenha T e não ΔT, você não vai usar em Celsius, sempre em Kelvin. Legal? Eu vou grifar aqui, já que eu estou falando, eu vou grifar. A temperatura sempre em Kelvin, né? Eu quero o valor absoluto. Tá 10. Você pode ficar à vontade para usar a equação do Clapeyron aí quando você quiser, mas ela em geral não é super usada na prova de física, né? A gente vai ver um produto dela agora na sequência. Tá? Mas de vez em quando eu vou querer usar ela, principalmente quando o número de mol varia. Então eu estou fazendo uma experiência num gás e o número de mol vai variar. Por exemplo, eu tenho uma bola de futebol, está vazia, eu vou encher. Eu estou injetando gás, então dentro da minha bola de futebol o número de mols está aumentando. Essa é a equação que eu quero utilizar para comparar o antes com o depois. Eu tenho que fazer dois Clapeyron, um Clapeyron antes e um Clapeyron depois. Ou eu tenho um botijão de gás e faço um furo nele. Não faça isso, né? Mas você tem um botijão de gás e tem um furo. Está vazando. O número de mols lá dentro está
diminuindo, vai mudar a pressão lá dentro, vai mudar a temperatura do gás. Então eu vou analisar dessa maneira. Quando o número de mols não varia, que é 90% dos casos na prova de física, a gente vai usar um produto do Clapeyron, que é isso aqui, ó. Vamos para cá. A gente quer fazer a chamada transformação gasosa, que não sei se você reparou, é o título da aula. O que é uma transformação gasosa? O que é transformar um gás? É exatamente mudar a pressão, volume e temperatura dele. Então, desculpa. Você tem aqui o gás num estado inicial, ele está submetido a uma certa pressão, ele está ocupando um certo volume, ele está numa certa temperatura, e você vai, sei lá, esquentar ele, você vai comprimir ele, você vai fazer alguma coisa com ele, e ele vai modificar esses parâmetros, ele vai mudar a pressão, ele vai mudar o seu volume, vai mudar a sua temperatura, então ele sofreu uma transformação gasosa. Mas repara que não tem injeção de gás, e não tem gás escapando, né? Então não tem mudança no N, não tem mudança no número de mols. Então o que eu faço, gente? Eu pego o Clapeyron e faço o seguinte, eu vou montar um Clapeyron para o estado inicial. Então vai ficar assim, ó, PI, pressão, volume, igual a NR, tá? E o T que viria aqui, eu já vou passar para cá dividir. Vocês já vão entender por quê. Vocês já estão entendendo na verdade, já estão prevendo o que vai acontecer. Então eu escrevi o PVNRT com o T já do lado de cá. Pressão, volume e temperatura inicial. Agora eu vou montar um Clapeyron para o estado final. Eu tenho uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Porém, se você olhar aqui do lado direito do igual, o número de mols não mudou. E o R, que é uma constante, também não mudou, ela é constante. Então, se esse NR antes é igual ao NR depois, quer dizer que todo esse PVT antes é igual a esse PVT depois. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui. Pressão, volume e temperatura inicial é igual a pressão vezes volume sobre temperatura final. Não é exatamente Clapeyron, mas claramente é um filho aqui do Clapeyron, certo? Essa aqui é chamada de Lei Geral dos Gases Ideais. Essa aqui a gente usa na prova de física, gente. Essa aqui usa também, mas nada menos. Essa aqui usa bem mais. Porque o que a gente quer fazer em física são transformações gasosas, sem injeção ou retirada de gás. De vez em quando tem uma questãozinha, aí você usa essa. Mas na grande maioria dos casos, é essa que você quer. Repare que, mais uma vez, temperatura em Kelvin. Não faz sentido colocar um valor negativo aqui, muito menos zero, né? Bota um zero aqui, cagou a conta toda. Tá? Então, somente valores aí positivos. Inclusive para questões teóricas. Tá? Por exemplo, vocês vão ver que vai ter questões assim, tinha um gás numa pressão, volume e temperatura inicial e eu vou dobrar o volume desse gás e vou duplicar a sua pressão. O que acontece com a sua temperatura? Questõezinhas básicas assim, até sem número, né? Só para você ver. Porra, se esse dobrou e esse triplicou, o que acontece com esse? Então, questões que falam assim, o gás saiu de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius. O que dá vontade de dizer? Que a temperatura do gás dobrou, de 10 para 20. Não. Tem que dobrar em Kelvin. Porque sair de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius não é dobrar a temperatura, se você estiver analisando com uma escala absoluta, estiver analisando com Kelvin. Então, até nisso eu tenho que tomar cuidado. O gás saiu de 30 para 90, triplicou a temperatura em graus Celsius? Não. Ele teria que dobrar ou triplicar o seu valor em Kelvin. Então fica ligado nisso, né? Não é só lembrar de fazer a conta em Kelvin. Tá? Questão teórica também tem que tomar esse cuidado. Tá 10? Resumo da ópera. Variou o número de mols, dê preferência ao Clapeyron. Não variou o número de mols, você dá preferência aqui para a lei geral. Tá 10? Legal? Vamos continuar então. Vamos ver agora umas situações aqui especiais, umas situações particulares. Não são exceções, né? Mas são situações que se destacam aí frente às outras. Vamos lá.
Primeiro, na verdade, antes de mostrar as especiais, eu quero mostrar uma maneira que é bem comum de se cobrar esse assunto. Tá? Existem questões teóricas que simplesmente vão falar, dobrando a pressão, triplicando o volume, o que acontece com a temperatura, que são frases mesmo para você verificar se está certo ou errado. Né? Mas uma maneira bem comum é cobrar através do gráfico. Tá? Então aqui tem um gráfico. Repara que normalmente o gráfico ele é de pressão por volume, ok? E já matando 2/3 das coisas que a gente quer, né? Pressão, volume e temperatura. Eu já tenho pressão e volume, já matei, né? Por exemplo aqui, eu tenho um estado inicial, tenho um estado final. Professor, como é que eu sei que esse é o inicial, esse é o final? Normalmente tem uma setinha indicando da onde para onde. Poderia muito bem esse ser o inicial, esse é o final, tá? Não é gráfico de cinemática para a gente ler da esquerda para a direita. Só que tanto faz, subiu ou desceu. Tá? Mas aqui está, inicial, final. O que aconteceu com a pressão? Super fácil, né? Pressão inicial, pressão final. Ah, a pressão aumentou. Fácil. O que aconteceu com o volume? Volume inicial, o volume aumentou. Então temos uma expansão aonde a pressão aumenta. Agora, o que aconteceu com a temperatura? Ih, não tem, né? Não dá para saber aqui. Tá? Dá para saber sim. Primeiro, gente, a análise mais comum que você vai fazer é utilizando a fórmula. Né? Porque se você volta aqui, tá? Se você sabe o que aconteceu com a pressão, você sabe que a pressão aumentou, você sabe que o volume aumentou, a temperatura tem que ter aumentado também. Tá? Mais uma dica aqui do tio Luiz para vocês é o seguinte: para você ter uma noção de quanto que vale a temperatura, basta você multiplicar as coordenadas do seu ponto. Essa pressão vezes esse volume vai te dar um número. Tá? Esse número vai te dar uma ideia da temperatura. Não vai te dar o valor da temperatura, mas vai te dar uma ideia. Por exemplo, aqui deu 2, vamos supor. Aí fiz aqui, multipliquei e deu 8. Ou se de 2 foi para 8, quer dizer que a temperatura aumentou. Melhor, quer dizer que ela quadruplicou. Tá? Então eu consigo ter essa ideia. Então repara que essa região aqui é uma região onde a multiplicação vai dar um valor pequeno. É uma região de baixa temperatura, uma região fria. Certo? Aqui já começa a ficar mais morninho. E aqui está quente, não encosta aqui. Aqui é bem quente. Porque aqui você pega alta pressão, alto volume, você tem uma região de alta temperatura. Então já dá para ter uma noção. Tá? Quer ver um exemplinho? Aqui. Se está muito pequena a letra, eu vou ler aqui para vocês. Tá? Questãozinha da URGS. Uma amostra de gás ideal realiza todo o ciclo termodinâmico representado no diagrama do PV da figura a seguir. No ponto I, que é este daqui, que está numa pressão e no volume aqui P0, V0, a temperatura do gás é T1. Pergunta, em que ponto a temperatura do gás é 4T1? Ou seja, quando que a temperatura vai se quadruplicar? Gente, se no ponto I a temperatura é P0 vezes V0, quando que eu vou saber o outro ponto, né? Como é que eu vou saber qual é o outro ponto onde a temperatura quadruplica? Quando a resposta der 4 P0 V0. Então fica super fácil de analisar os pontos aqui, porque se você analisar o ponto L, você vê que ele está submetido a uma pressão 2P0 e 2V0 de volume, que multiplicando vai dar 4P0V0. Então você tem as coordenadas aonde o valor foi quadruplicado. Tá? Então é o único ponto possível, né? Todos os outros vão dar valores menores do que 4. Tá joia? Só isso, não precisa fazer mais nada aqui. Tá? Então, o ponto de temperatura em que quadruplicou seria o ponto L. Só para você ver uma aplicação rápida dessa dica, dessa técnica. Mas, vamos em frente. Tá? Vamos falar das transformações aqui particulares, das transformações especiais. Porque ali eu falei para vocês que eu posso mexer na pressão, no volume, na temperatura. Mas, professor, eu não consigo mexer na pressão e no volume sem mexer na temperatura? Consigo. Né? Eu consigo, na verdade, deixar um constante de cada vez. Eu consigo deixar a pressão constante e mexer no resto, ou deixar o volume constante e mexer no resto. Tá? Então é exatamente isso que a gente vai analisar aqui agora. Tá? Então a gente começa pela isobárica, né? Iso da ideia de igual, o baros aqui, né, do radical tem a ver com pressão. Então a isobárica é aquela transformação cuja pressão fica constante. Ou seja, o volume e a temperatura variam, a pressão constante. Então aqui pelo gráfico, super fácil de identificar, né? O gráfico PV, saí de A, fui para B, repara que a pressão não muda, a pressão está
constante. Em todo gráfico eu vou perguntar aqui para vocês o que está acontecendo com as outras coisas. Mas primeiro, vamos pegar a equação aqui da lei geral, né? Se a pressão é constante, eu posso cortar ela antes e depois, né? E o que me sobra então é o volume dividido pela temperatura no ponto 1 é igual ao volume dividido pela temperatura no ponto 2. Repare que pelo gráfico eu vejo que o volume está aumentando indo de A para B. Se o volume está aumentando, a temperatura tem que estar aumentando também. Então lembra a pergunta? A pressão está constante. Sim, o volume está aumentando. E a temperatura? Ou você usa a dica do tio Luiz, esse vezes esse dá um valor, esse vezes esse dá um valor maior, então a temperatura aumentou. Ou você garante a fórmula aqui, gente. Volume aumentou, a temperatura aumentou. Aliás, a fórmula vai inclusive te dar mais precisão, né? Se você sabe que o volume triplicou, você sabe que a temperatura triplicou também. Então, batendo o olho já dá pra gente saber que esse ponto está mais quente do que aqui. Certo? Essa é a isobárica. Professor, mas quando que acontece uma isobárica? Quando você tem um recipiente e esse recipiente ele tem uma parede ou uma tampa móvel. Tipo o que eu mostrei aqui há uns slides atrás, ele tem uma tampa móvel, chama de êmbolo. Então o que acontece com esse cara? Quando você aquece ele, ele tende a se expandir. Quando você aquece ele, ele tende a se expandir. Aumentando a temperatura, aumenta o volume dele. Então quando o gás tem essa liberdade, né, de poder mexer nas paredes, ele tem essa tendência natural em manter a sua pressão constante. Mas essa parede tem que estar muito levinha, muito relax, né? Se tiver já um atritinho, aí já não vai ser exatamente isobárico. Mas se ele tem essa expansão livre, ele tenta ser isobárico. Tranquilos? Espero que sim. Isobárica é isso aí, tá? Vamos manter outra coisa constante agora. Vamos manter o volume constante. Aí nós temos a transformação, que pode ser chamada de isovolumétrica ou isométrica. Ou o pior nome, que é o nome que mais aparece nas provas, que é isocórica. A isocórica mantém o volume constante. Olha o gráfico, né? Se pressão constante era ali, volume constante é aqui. Se eu estou indo do ponto 1 para o ponto 2, a pressão está aumentando, o volume não muda, não é nenhuma expansão, nenhuma compressão. E o que acontece com a temperatura? Multiplica e vê. Com certeza esse aqui vai dar um valor maior. Então aqui a temperatura é maior. Quer confirmar? Pegamos a lei geral, cortamos o volume, já que ele é constante. Como a pressão aumenta, a temperatura tem que aumentar também. Na mesma proporção, gente. Temperatura triplicou, pressão triplicou. Certo? Então a relação é bem direitinha, não tem nada ao quadrado, né? Super lindo, super fácil essa parte aqui. Exemplo de isocórica, super fácil, né? Quando que eu vou transformar um gás e ele não vai mudar o seu volume? Quando ele não consegue mudar o seu volume, quando ele está preso num recipiente fixo. Uma panela de pressão, por exemplo, antes do pininho subir, sem o pininho, o pininho está travado, eu colei com o silver tape. Eu vou esquentando o gás ali dentro, certo? Vai aumentando a temperatura, o que vai acontecendo lá dentro? Vai aumentando a pressão. Então, um aumento da temperatura acarreta no aumento da pressão, já que o gás não consegue se expandir, ele não consegue manter ali, não consegue aumentar o seu volume. Tranquilos? Super fácil, né, gente? Está faltando o que aqui? A temperatura constante, cujo nome é isotérmica. Agora tenta imaginar como é que vai ser esse gráfico, né? Eu falei para você que aqui é frio, aqui é quente, como é que vai ser uma isotérmica? Volta aqui no começo. Na isotérmica a gente sabe que a temperatura tem que ficar constante, então eu vou cortar a temperatura. Repara que é isso que vai acontecer. Pressão vezes volume inicial tem que ser igual a pressão vezes volume final. Então a multiplicação dos dois é que tem que se manter constante. Então altas pressões vai me exigir baixa temperatura. À medida que a pressão vai baixando, o volume tem que ir aumentando, né? Então alta pressão, baixo volume, vou abaixando a pressão, o volume tem que aumentar para aquela multiplicação se manter constante. Então nós temos um gráfico exatamente nesse formato, né? Porque eu tenho que obedecer essa equaçãozinha aqui. Então é uma balancinha, né? Enquanto um aumenta, o outro diminui, né? Que é para manter essa relação constante. Tá 10? Então aqui também. Aliás, caiu esse gráfico aqui lá na hora da prova. Não vá assumindo de cara que é uma isotérmica, tá? Você vai, opa, parece uma isotérmica.
Okay? Como é que eu tenho certeza que é uma isotérmica? Exatamente fazendo isso aqui. Se você fizer aqui esse vezes esse vezes esse, deu igual, é isotérmica. Se deu diferente, não é parecida com uma isotérmica. A gente vai ver em algumas aulas para frente que vai ter a adiabática, por exemplo, que o gráfico é super parecido. Tá? Mas eu tenho que fazer essa confirmação. Legal? Eu perdi o tempo. Você tem ideia? Não. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Então, galera, quando cai um gráfico como esse aqui, não espere também que só vá aparecer as isobárica, isocórica e isotérmica. Pode aparecer uma isonada também ali, tá? Pode aparecer umas retas inclinadas para tudo, que é lá. Mas as provas tentam explorar, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma isobárica, uma compressão, o volume está diminuindo, e depois eu tenho aqui um aumento da pressão com um volume constante, uma isocórica. Com o que a gente tem na aula de hoje, né, que é só a primeira lei ali dos gases, o que eu posso fazer é fazer PVT aqui igual a PVT lá. Né? Então eu sei que o meu volume caiu 3 vezes, a pressão ficou constante. Se a pressão ficou constante e o volume caiu 3 vezes, a temperatura caiu 3 vezes. Só isso de cabeça. De B até C, o volume está constante e a pressão dobrou. Né? Se a pressão dobrou com o volume constante, quer dizer que a temperatura também dobrou. Então, dá para fazer de cabeça. Se você quiser relacionar o ponto A direto com o ponto C, também vale. Porque o PVT no A é igual a PVT no B e o PVT no B é igual ao do C, se A é igual a B e B é igual a C, quer dizer que A é igual a C também. Né? Então, se tiver a linha juntando, manda bala. Você pode fazer o A igual ao C direto numa vez só. Legal? Ok, gente. Então, temos mais uma questãozinha aqui. Né? Saímos do Rio Grande do Sul para o Paraná. Professor, isso aqui não cai na USP? Tu falou que cai na USP. Gente, esse assunto normalmente ele cai misturado com a aula que vem, que é a primeira lei da termodinâmica. Então, normalmente ele cai em conjunto. É difícil até achar questões que sejam só sobre a primeira lei, só sobre isso aqui da aula de hoje, sem mencionar a primeira lei. Tá? Então, a aula que vem vocês vão ver que eu vou trazer na aula 22 e 23, vocês vão ver que vai aparecer muito mais UFSC, inclusive no material de vocês. Tá? E daí costuma cair e misturar. Inclusive, essa questão da UFPR, eu peguei só a letra A, porque a letra B e a letra C tem a ver com a primeira lei também. Então, ali temos o nosso gásinho, tá? Saindo aqui do ponto A, indo para o ponto B, segundo a seta. 1 mol de gás ideal é levado do estado A ao estado B, de acordo com o processo representado a seguir. Repara que não é pressão constante, não é volume constante e não parece uma isotérmica, né? Mas ele pergunta qual é a razão entre a temperatura A e a temperatura B do gás nesses dois estados. Então não tem mistério na aula de hoje aqui. Tá? Falou temperatura, pressão e volume é PVT. Então eu vou fazer um PVT aqui no ponto A igual PVT aqui no ponto B. Repara que eu não vou cortar nada, porque aparentemente nada ali é constante. Mas eu estou vendo aqui que no ponto A eu estou numa pressão PA. E ele falou que a pressão no ponto B é PA sobre 2. Então eu vou trocar aqui. Vamos lá. PA, pavatá, não vou mexer. No ponto B eu vou mexer. A pressão do ponto B é PA sobre 2. O volume no ponto B é o dobro de VA, então também vou trocar aqui 2VA. E vou repetir a temperatura no ponto B. Repara que aqui eu posso cortar este PA com este PA. Posso cortar esse VA com esse VA. E ainda posso cortar esse 2 com esse 2, porque um está multiplicando e o outro está dividindo. Mas não sobra nada, mas não sobra só as temperaturas. Então eu descubro que a temperatura A é igual à temperatura B, ou ainda, gente, como ele quer a razão, né? TA sobre TB vale 1. E aqui ele perdeu a chance de fazer uma pegadinha. Se fosse a UFSC que ia fazer, a UFSC tem isso. Tá? Vontade de fazer umas pegadinhas para ferrar com a gente. Tá? Qual é a pegadinha que o Luiz ia fazer se eu não tivesse num dia muito bom? Se eu tivesse meio amargo naquele dia e quisesse ferrar a galera. Tá? Como eu estou dizendo que a temperatura é a mesma no ponto A e no ponto B, eu ia perguntar: a transição de A até B é um processo isotérmico? Absoluto, né? Se a temperatura inicial é igual à final, quer dizer que o processo é isotérmico.
Não é. Como não é, professor? A temperatura inicial e a final são as mesmas. Mas durante o processo a temperatura mudou. Porque a gente sabe que o formato da isotérmica é uma curvinha, né? Ah, como isso aqui está reto, com certeza variou o valor aqui. Tá? Apesar da temperatura inicial e final ser a mesma, no meio do caminho mudou, gente. Para não mudar, teria que fazer aquela curvinha. Tá bem? Recapitulando então, gente, estamos estudando gás, né, em termodinâmica. Vimos pressão, volume e temperatura que se relacionam pela equação do Clapeyron. Lembra que eu vou usar o Clapeyron basicamente quando o número de mols variar. Se o número de mols não variar, eu estou fazendo uma transformação gasosa. Tá? E aí eu vou usar a lei geral, PVT inicial ou a PVT final. Tudo sempre em Kelvin, pelo amor de Deus, a temperatura. Tatua no braço isso aí. Depois você tira, depois você cobre. Mas não pode esquecer disso. Tá? E as especiais aqui, isobárica, isocórica, isotérmica. Né? Na aula que vem, a gente vai entrar na parte energética de tudo isso aqui. Porque lembra que o começo de tudo eu quero transformar calor em trabalho, mas a gente não falou em calor e trabalho. Na aula que vem a gente vai começar a falar e relacionar com todo esse papo aqui. Tá 10? Prazer aí então, conhecê-los, revê-los, né? E a gente se vê na próxima aula. Valeu, gente. Grande abraço. Até mais.